principalmente em termos Que a técnicos. senhora recomendaria para se uma pessoa quer conhecer um pouco mais sobre o pensamento conservador no Brasil? É, sobre um brasileiro que fale sobre conservadorismo, para ser mais específico. Quem a senhora recomendaria como alternativa? Quer dizer que está nas redes. Sim, sim, que possa de Ah, alguma forma. Ou então algum autor que tem um livro sobre isso, ou então mesmo algum autor internacional, como Scruton, não sei. eu É, acho que um dos pensadores mais interessantes, um dos pensadores, uma das pessoas que estão na internet, que tem realmente, apesar da gente discordar bastante pessoalmente, né, mas tem realmente uma formação formal, foi inclusive pupilo do Antônio Paim, é o Alex Catarino. Alex Catarino ter dito os livros do Kirk no Brasil, foi por muito tempo um dos principais editores do pensamento liberal conservador o no Catarino Brasil. tem aquele curso maravilhoso sobre conservadorismo. Tem um curso sobre conservadorismo, que é um ótimo curso, em que ele Eu acho que comenta a obra de João Camilo de Oliveira Torres. É bem interessante. Já assisti esse curso. então, Muito bom, realmente. o João Camilo de Oliveira Torres também é uma possibilidade também de fonte. É difícil o pensamento conservador, ele é difícil porque o pensamento conservador, e aí a gente já pode entrar um pouco na discussão, ele não tem apesar dele ter um núcleo de filosofia política, ele é talvez das possibilidades de ideologia moderna a única que transcende o mundo moderno, porque o conservadorismo é uma espécie de ação política permanente na história. Ou seja, enquanto a gente não pode falar de liberalismo se não dentro do contexto moderno, a gente não pode falar de socialismo se não no contexto moderno, a gente também não pode falar de fascismo se não a forma específica de poder moderno. No caso do conservadorismo, a ação conservadora, a ação política conservadora, digamos, permanente nas formas de organização política. Então, o núcleo filosófico do conservadorismo é vasto, mas ainda ele não está restrito a uma localidade. Ele pode ser lido de diferentes formas, enquanto, por exemplo, os autores liberais e por isso modernos, eles precisam ser lidos dentro dos limites daquilo que é a filosofia moderna. Uma coisa que eu acho interessante aqui é. O Fábio, que é uma pessoa que faz doações frequentes aqui pro canal, uma pessoa que a gente admira, falou: respeita o professor e o pessoal da L. Mas se essa live não tiver a argumentação do Freire, sua respectiva refutação, vejo que a live vai se afastar um pouco de algo justo. Eu não sei se a professora concorda. A professora já assistiu esse vídeo. O vídeo em específico, ela terminou esse Já vídeo. assisti. Eu não sei se ela topa o formato de react ou se ela prefere falar em tópicos, sobre os Não, principais tópicos. vamos fazer react, não tem problema. Vamos fazer react então. Vou botar aqui na tela, já tá separado aqui. Pra gente ir cobrindo os tópicos, vou botar na velocidade normal e a gente vai cobrindo de alguma forma cada um dos tópicos, tá bom? Uma das coisas que eu acho relevante para colocar aqui é que eu mesmo, Daniel, muitas e muitas vezes falei já de todos os ideários, de alguma forma, que não fossem ideários libertários, como ideários socialistas. Veja que nesse sentido eu estou utilizando uma acepção, que é uma acepção que o Hoppe usa e que outros libertários usam, que é a acepção de que chama o Estado de socialista. E aí é evidente que faz-se uma argumentação em torno disso, do porquê disso. E aí existem motivos para considerar isso, e é uma crítica, efetivamente. Existe uma diferença, e é muito séria nesse sentido, entre a crítica e a análise metodológica. Se você já afirma primeiro, e eu acho que nesse sentido é algo que eu, na hora de definir o liberalismo, eu não defino. Liberalismo é socialismo. Liberalismo é liberalismo, socialismo é socialismo. Na hora de fazer a crítica, é possível que você extrapole isso. Mas o problema fundamental aqui, a diferença fundamental entre as falas dos libertários em geral, que acusam aqueles que defendem o Estado de defender o socialismo, e a fala do Guilherme Freire, é porque o Guilherme Freire acredita estar fazendo um processo de definição. Acredita estar fazendo um processo explicativo e não um processo crítico.
E eu acho que são dois horizontes, só para deixar claro, porque muita gente vai falar, Miorim, você vive falando que esse pessoal estadista é socialista. Inclusive, sim, faço. O livro Teoria do Socialismo e do Capitalismo do Hans Hermann Hoppe, é para fazer essa argumentação. Existem motivos que fundamentam essa argumentação. Pode-se concordar, pode-se discordar. Mas não é o que está acontecendo aqui. Não é uma crítica no sentido mais explícito, por assim dizer. Pode falar. Sim, e outra coisa importante também de se dizer é que a ideologia como uma espécie de disputa de vocabulário, onde existe na luta política acusações, né? Isso é natural, isso é normal. Só que tu tem que, como você disse, se botar, tem que estar colocado no embate, na luta política e não na sua posição de professor. Por isso que desde o começo estou falando, eu não estou aqui como alguém para defender o liberalismo. Não é que eu seja isenta, mas a questão é que é fazer um exercício reflexivo que consiga encontrar um núcleo duro, digamos assim, de cada uma dessas vertentes ideológicas. E mais do que isso, é importante também a gente considerar que tudo é comparável no estudo da história, das ideias, especialmente. Nós podemos comparar conservadorismo com socialismo. Inclusive, eu nem preciso fazer esse esforço, né? O Marx já fez esse esforço. Se vocês forem no Manifesto Comunista, o Marx está fazendo um esforço retórico para distinguir o socialismo alemão do socialismo conservador. Seria desonestidade da minha parte de dizer, olha só, como, na verdade, o conservadorismo e o socialismo são a mesma coisa. É uma falsa dicotomia entre esse conservadorismo do Guilherme Freire e o socialismo. Marx, por exemplo, na quinta página do Manifesto Comunista, ele fala contra aquilo que a família burguesa fez com a família. Que a família burguesa reduziu todas as relações a relações de dinheiro, que acabou e aniquilou com os laços sentimentais. Quem olha isso, fora da perspectiva do materialismo histórico, vai achar que o Marx, por exemplo, está fazendo a mesma crítica conservadora à família. Não é o caso. Porque eu não estou aqui disposta a usar as palavras como instrumento político, instrumentalizar a filosofia política para fins de luta ideológica. É óbvio que a gente não é isento, né? Não existe isenção, mas o que a gente pode fazer para ser o mais honesto possível é explicar como você chegou a tal conclusão. E eu acho que essa é uma das principais falhas desse tipo de argumentação, de dizer, liberalismo e socialismo são uma falsa dicotomia. Tentaram fazer você acreditar nisso, mas não é verdade. Esse tom também é um tom que me incomoda bastante. Eu vou dar play aqui. Mas, bom, você tinha alguma coisa para falar? Porque eu acho que eu te interrompi sem querer. Não, passou, Mito, passou. Desculpa. E também aquela coisa, né? Que nem a pessoa de esquerda fala, conservadorismo e fascismo é a mesma coisa. Mais ou menos a mesma linha a gente dizer uma coisa dessa. Fascismo e conservadorismo. Todo conservador, na verdade, é um fascista. Isso só serve na retórica política. Você chegou a dar uma olhada no canal do John Hagen? Não, graças a Deus. Eu não assisto. Não, que isso? O Hagen é legal, eu te mandei lá. Ele é mestre em ciências políticas, sobre fascismo. Tudo bem, mas é que eu não assisto YouTube. Vocês sabem que eu não... Você é vaco, o Hagen. O Hagen tem o canal dele só pra isso. A dedicação, ele se dedica ao único assunto, fascismo. Da deriva dele. Viu? Isso, que eu lhe mandei lá, o A Deriva. Isso mesmo. Ele trata muito essa questão de como muitas vezes esse pessoal, a Marcia Tiburi, esse pessoal de esquerda em geral utiliza essa argumentação. E já antecipando aqui, a Marcia Tiburi, esse pessoal de esquerda, eles utilizam o fator supostamente psicológico. E só que qual é o problema do fator psicológico? Em geral, se a metodologia não for muito bem amarrada, ele é empiricamente não verificável. Acaba se transformando facilmente em uma acusação. E ele vai, inclusive, começar falando de fatores psicológicos, de como a Guerra Fria meio que criou psicologicamente um entendimento de que liberalismo e socialismo estariam em antagonismo. Marble.